Bom, Veja! Ai, que bom. Então, assim, o filme, esse longa-metragem, assim, essa história, como que eu caí nisso, né? E a arte, a sensibilidade, o que ela envolve, né? Cultura e tudo mais, eu falo que é emocionante, né? O filme Céu Abaixo. Eu falo que, você falou céu abaixo do céu, mas já falaram céu aberto. Eu falei, gente, mas cabe tudo, né? Porque o nome desse filme, ele retrata muito o que ele é, né? É porque é uma história de garimpo, é uma história que traz a relação do garimpeiro com o dono do garimpo, com a religião, com a família, com as dificuldades do dia a dia e com essa esperança que está depositada no que está abaixo, né, do céu, que é o solo, são as pedras. A nossa história brasileira é de minério, né, de exploração. A gente inicia aí com ouro, né, e prata. Temos na nossa ancestralidade a economia gira em torno da extração das nossas riquezas. E na nossa região, que representa todo o Brasil, eu falo com o Gabriel, que é um dos roteiristas, que não tem um pano de fundo o filme, porque o filme retrata a realidade do Brasil. Você vai em Serra Pelada, a extração, né, aqueles garimpeiros. Você chega em toda Minas Gerais, tem a extração. Os nossos vales, né, Padre Paraíso, Ataleia, que nos cedeu maravilhosamente o espaço, a Fazenda Terreiro de Pedras. A Rinária, produtora executiva do filme, junto comigo. Vocês. Então, assim, é uma história nossa, né? Eu sou filha de garimpeiro. Eu falo que antes de meu pai ser pedrista, ele é um garimpeiro. Então, toca o autor tem uma história de garimpo, por mais que eles sejam muito novos, a ideia do roteiro vem de uma ideia, né, experienciada em garimpo. Então, onde a gente chega para falar do filme é muito emocionante, porque as pessoas assim, gente, essa história é minha, essa história é minha. Eu liguei para a Iris Miglio, solicitando ela o apoio do Instituto Histórico e Geográfico de Teoflotone, e a Iris, assim, nós ficamos no telefone um tempo, porque o marido dela, né, o Petrônio, falecido, tem uma história de garimpo também muito linda. Ela tem um livro sobre pedras preciosas e ela queria falar sobre aquilo, né? Ela fala, isso me toca, esse assunto é maravilhoso. Então, assim, iniciamos aí, já estamos com uma parte do filme gravada e precisamos terminar. Só abrindo um parênteses aqui, Gui, rapidinho, porque eu estava conversando com ela ali agora, você não sabe, o roteirista é o filho dela, o Gabriel. Olha que legal. O Gabriel, que está à frente de tudo isso aí, como eu queria que você também trouxesse um pouco para a gente de como que veio essa questão da arte, né, da cultura no Gabriel. E é interessante, eu fico emocionada, hoje eu estou chorando, gente, para os 4 Chora, cantos. Então, porque pode chorar. Eu estava conversando com a secretária de Cultura lá em... A gente fica sensível, uma né, reunião Mar? online com a Jeane, que foi uma graça, gente, lá de Padre Paraíso. Porque a ideia do filme vem de Padre Paraíso, porque Gabriel tem uma história do avô, dos tios lá na região de Padre Paraíso. E a Jeane também é emocionada, porque eu acho que é uma coisa que nos toca tanto e precisa, né? O Gabriel, acho que desde pequeno, assim, é Gabriel e Arthur Freire, são amigos de bar, a gente vizinho, né? Eu falo que Arthur é daqui. Também. Arthur é um filho emprestado, porque são amigos desde pequeno, E já tinham alguns sinais, né? Mas a gente sempre muito ocupado, sempre envolvido com as questões técnicas e operacionais da vida. Gabriel sempre muito sensível à arte, e o Arthur também, né? Na música e aqueles sinais que vão sendo dados e que às vezes a escola não absorve isso, né, Mar? Porque existe um enquadramento, né, Roberta? Existe umas DCNs, existe as LDBs da vida, e que eu não estou criticando isso, que eu não tenho competência para criticar, mas que eu acho que precisava, assim, ser repensada. Porque a gente deixa os nossos jovens de uma forma muito desamparada, né? A juventude, a fase do desenvolvimento social, né, humano do adolescente é muito complexa.
Né? Hoje a neurociência ela traz a adolescência, vai até quase 30 anos, dependendo desse ser humano. Olha que interessante. Né? Aquilo que a gente dizia que era dos 12 aos 18, não é, até 24, e tem adolescentes até 30. É por isso que a gente vê alguns aí, a gente fala assim, esse aí não cresceu, Esse aí não né? cresceu, envolve muitos aspectos, né? E eu acho que a arte, a cultura, ela traria muito os nossos jovens mais para perto, né? E tem algumas disciplinas, algumas formas da escola, se a gente pensar no formato da escola pública brasileira, distancia, diminui, né? Não é regra, mas é para a maioria. Eu falo que eu fiz estágio em 2 escolas estaduais da cidade e é triste. Né? Eu fiz estágio como aluna da psicologia. Então, a gente vê assim, questões que, de repente, esse jovem vai desistindo dele. Né? Então, o Gabriel foi indo. E aí eu comecei a perceber também, porque a sensibilidade ela vai tomando forma de várias maneiras, né? E eu acho que a faculdade de psicologia me ajudou a perceber e potencializar. Né? Então, as escolhas, eu falo com ele, com o primeiro curta-metragem que eu estava te falando, A Beleza, que eles fizeram, ele e o Arthur, eu parabenizei e mandei para a professora de língua portuguesa, a Iris, que é minha amiga. Ela falou, gente, eu sabia, quer dizer, era isso que ele queria o tempo todo, né? Aquele aluno que a gente achava que não queria nada, né? Porque ele não se enquadrava naquele ambiente, ele queria aquilo ali. Sim. E toca profundamente o curta-metragem A Beleza. E eu falei assim com ele, eu falei, parabéns que você não desistiu de você. Com certeza. Né? Você não desistiu, você teve garra, porque variáveis para ambientais para desistir ele teve. Né, na verdade, Marcelo, eu acho assim que eu acredito, na verdade, essa garra está vindo até de você agora muito, né? Porque você está abraçando até essa causa com ele agora. E desenvolver um projeto desse em Teófilo Otoni, não é, que não tem muitos incentivos, né? Eu até gostaria de saber limitação mais. Não só financeira, mas técnica também, né? Para uma produção, mesmo que um curta exige um trabalho mais desenvolvido, né? Que a gente só encontra essa estrutura mais em capitais mesmo, né? Claro. E não em todas as capitais, né? Exatamente, são poucos os locais são poucos. onde a gente encontra. Imagino como deve estar sendo para vocês, né? Todos esses obstáculos. Então me fala como tem sido, né? Isso. Que pergunta boa, Rô, porque eu vou aproveitar e o que o Gui falou é interessante. Vou parabenizar os meninos da Paradise, o Alan, o Rafa. Engraçado que nós nunca fizemos cinema, curta-metragem, né? A gente tem mais um outro... Mas a gente vai fazer. E eu lembro que no primeiro dia da gravação, o Gabriel com 17 anos e Arthur com 18, uma coisa é você ter a teoria e outra coisa é você ter a parte prática, né? De fazer um cinema. E um curta de 6 minutos e 31. Durou 1 semana de gravação e 1 mês de edição. Mas uma semana intensa. Eles foram para o primeiro local, que seria a gravação, às 7h30 da manhã. E esqueceu o roteiro, isso e aquilo. E chegou, e foi engraçado que minha irmã estava no local, e minha irmã... E o Rafa e o Alan... Não, e o Rafa e o Alan, 2 profissionais com equipamento de ponta, aguardando que eles seriam os diretores de arte. Sim. Mãe, traz... Ele falou, mãe, deu 2 horas da tarde, 7h30, 2 horas da Nossa. tarde. Não tínhamos feito nada. Nossa. E eu falei, tô ferrado, só pensava, tô ferrado. E eu que fiz o investimento, porque eu acredito, não é porque é meu filho, ele fica com raiva às vezes assim, não é porque ele é meu filho, não, que se não fosse bom, eu não faria o investimento. Claro, lógico. Né? Se eu tivesse lido o roteiro, acreditasse, mas isso, poxa vida. Sim. Eu não, porque dinheiro a gente não brinca, né, Ró? Ainda mais essa lógico, sociedade de tantas necessidades. Claro. Eu falo com ele, meu filho, você pode ter certeza que seu pai é porque eu acredito, porque se não, eu e o pai dele, né, se não acreditássemos, não faria de forma alguma. Claro. Né? E aí, 2 horas da tarde, mãe,
Eu sentei e falei, tô ferrado, 17 anos, acabou minha vida. Porque ele mesmo se cobra, acabou minha vida. E eu não sei que start que ele teve, que gatilho, alguma coisa, foi se a tia falou alguma coisa. Sim. E ele reagiu com o Arthur e durou uma semana e eles finalizaram na Pedra de Ladainha, a cena final, linda, linda. A pedra, que é um ponto turístico de Ladainha. Sim. Não sei nem se Ladainha já viu esse curta, porque você produzir, você publicizar, você olhar para participar de festivais, aquilo que a gente estava falando, sozinho. Meu Deus, é algo coisa, que vai muito além da parte artística, né? Você além. Envolve toda uma gestão, toda uma logística. Que às vezes Exato. Você não tem como até se dedicar, né? É só essa questão assim de roteirizar, dirigir, ficar naquela parte ali do produto em si, e tem toda uma ambientação, até que a questão da gestão financeira, de gerenciar os custos, né, que você tem aí. Que eu acredito que é até um peso muito grande, né? Que vamos colocar assim, classificar, eu acho que, né?